Graça e paz, povo de Deus! Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos iniciar a leitura de mais um livro. Que o Espírito Santo ministre o nosso coração e que a gente realmente se torne um caçador de Deus. O autor desse livro é Tommy Tenney e ele é a voz mais jovem de 3 gerações de evangelistas. Nascido em 1956, ele começou a pregar aos 16 anos. Tommy passou quase 10 anos como pastor e 17 como ministro itinerante, tendo pregado em mais de 30 países e na maioria dos estados americanos. Tommy é um renomado avivalista e tem sido usado no ateamento e na manutenção das chamas do avivamento. Apesar de também ter tido experiências com milagres, ele privilegia a intimidade e a humildade diante de Deus. A maior obsessão de sua vida é a busca da presença manifesta de Deus. Introdução. Aqueles que buscam a Deus sempre existiram. Desde que Deus existe, existem os que o buscam. A história está cheia de exemplos. O meu é somente um a mais. Histórias desse tipo são como mapas que conduzem ao Santo dos Santos ou a lugares celestiais. Os caçadores de Deus não se limitam a tempo e a cultura. Eles vêm dos mais variados lugares e contextos históricos, desde Abraão, o pastor errante, a Moisés, o gago adotivo, incluindo Davi, o jovem pastor de ovelhas. E assim, no decorrer dos tempos, os nomes continuam aparecendo, desde Madame Jean, Evan Roberts, William Seymour, do célebre avivamento de Azusa Street até os nossos dias. Somente a história pode nos dizer os nomes de todos os caçadores de Deus. Você é um deles? Deus está esperando ser alcançado por alguém cuja fome exceda seu autocontrole. Os caçadores de Deus têm muita coisa em comum. Primeiramente, eles não estão interessados em se acamparem ao redor de verdades conhecidas por todos. Ao contrário, estão sempre atrás da doce presença do Todo-Poderoso. Sua busca pode causar espanto à igreja, mas geralmente os transporta de lugares áridos até o lugar que o Senhor está. Se você é um caçador de Deus, não se contentará em simplesmente seguir as trilhas de Deus. Você a seguirá até que aprenda sua presença. A diferença entre a verdade de Deus e a revelação de Deus é muito simples. A verdade é onde Deus esteve. A revelação é onde Deus está. A verdade são as trilhas de Deus, seu rastro, sua trajetória. Mas nos leva aonde? Conduz-nos a Ele. Talvez muitas pessoas fiquem satisfeitas se souberem onde Deus esteve. Mas os verdadeiros caçadores de Deus não se contentam em somente estudar seu rastro ou as suas verdades. Eles querem conhecê-lo, saber onde Ele está e o que Ele está fazendo agora. Infelizmente, a maior parte da igreja está como um detetive à procura do lugar aonde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando as trilhas de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual seu peso, se é macho ou fêmea e assim por diante. A igreja hoje gasta incontáveis horas e muita energia debatendo sobre aonde Deus esteve, quão poderosamente Ele agiu quando estava lá e a natureza de sua operação. Para os verdadeiros caçadores de Deus, todas essas coisas são irrelevantes. Eles querem percorrer a trilha da verdade até chegarem ao ponto da revelação, o ponto aonde Deus está. Um caçador de Deus pode ser estimulado por algumas verdades e ficar emocionado em determinar o peso da glória que passou por aquele caminho ou há quanto tempo foi. Mas é justamente esse o problema. Há quanto tempo foi? Um verdadeiro caçador de Deus não se satisfaz com a verdade passada. Ele anseia pela verdade presente. O caçador de Deus não quer apenas estudar o que Deus fez, porém está ansioso para ver o que Deus está fazendo. Existe uma grande diferença entre a verdade presente e a passada. Veja 2 Pedro 1, versículo 12.
Temo que muito do que a igreja tenha estudado seja verdade passada, e muito pouco do que sabemos seja verdade presente. Se você quer reconhecer um verdadeiro caçador de Deus, imagine um cão de caça prestes a encontrar o que procura. Deixe que o caçador de Deus sinta o cheiro da proximidade de Deus e veja o que acontece. Como a Bíblia diz, o cheiro das águas faz com que muitas coisas aconteçam. Veja Jó, capítulo 14, versículo 9. Como cães de caça em uma trilha, os caçadores de Deus ficarão ainda mais agitados quando alcançarem sua presa. E nesse caso, a presa é a presença do Pai. Tudo o que posso dizer é que sou um caçador de Deus. E também o são todos aqueles que têm experimentado encontros com Deus. Por que você não vem se juntar àqueles que buscam a Deus? O que queremos é somente estar com Ele. Capítulo 1. O dia em que quase o alcancei. Buscando a Deus. Salmo 63, versículo 8. Nós pensamos que sabemos aonde Deus está. Nós pensamos que sabemos o que o desagrada e estamos certos de que sabemos aquilo que o desagrada. Temos estudado tanto a palavra de Deus e suas cartas de amor para as igrejas que alguns de nós alegam saber tudo sobre Deus. Mas agora, pessoas como eu e você, em diferentes lugares do mundo, estão começando a ouvir uma voz persistente no silêncio da noite. Não estou perguntando o que você sabe a meu respeito. Quero lhe perguntar: você realmente me conhece? Você realmente me deseja? Eu pensava que sim. Pensava que havia alcançado um nível considerável de sucesso no ministério. Afinal, eu havia pregado em algumas das maiores igrejas dos Estados Unidos. Estava envolvido em obras de alcance internacional, com grandes homens de Deus. Fui à Rússia várias vezes e participei da fundação de muitas igrejas naquele país. Fiz muitas coisas para Deus, pensando que era o que deveria fazer. Mas, em um outro outono, durante uma manhã de domingo, aconteceu algo que mudou tudo isso e colocou em xeque todos os meus talentos, credenciais e realizações no ministério. Um velho amigo meu, que pastoreava em Houston, no Texas, pediu-me que pregasse em sua igreja. De alguma forma, senti que o destino estava me preparando. Antes daquela chamada, havia brotado em meu coração uma fome que parecia insaciável. Aquele vazio incômodo que perdurava dentro de mim, apesar de minhas realizações ministeriais, ficava cada vez maior. Estava com um frustrante pavor, uma deprimente premonição. Quando recebi aquele convite, senti que algo da parte de Deus me aguardava. Pouco a pouco, sentíamos que estávamos nos aproximando de um encontro com o Pai. Faço parte da 4ª geração de uma família atuante no ministério da igreja. Mas, para ser honesto com você, eu já estava enfadado da igreja. Eu estava como a maior parte das pessoas que tentamos atrair aos nossos cultos semanalmente. Elas também estavam cansadas da igreja, e por isso elas não vêm. Por outro lado, mesmo que a maior parte daquelas pessoas que estão em nossas igrejas e em nossas reuniões também possa estar entediada, elas estão de igual modo famintas por Deus. Nada menos que propaganda. Você não pode me dizer que as pessoas, quando colocam cristais nos pescoços, gastam dinheiro diariamente para ouvir gurus e contratam médiuns caríssimos, não estejam famintas de Deus. Elas estão famintas para ouvir algo que esteja além de si mesmas, algo que não estão ouvindo na igreja hoje. A questão é, as pessoas estão enfadadas da igreja, porque ela tem se portado como mera difusora da Bíblia. As pessoas querem estar ligadas a um poder maior. Sua fome as leva a qualquer lugar, menos à igreja. Elas estão à procura de algo para saciar a fome que lhes corrói a alma. Ironicamente, mesmo sendo um ministro do Evangelho, eu estava sofrendo da mesma fome que aflige aqueles que nunca tiveram um encontro com Jesus. Não me contentava mais em apenas saber sobre Jesus.
Você pode saber tudo sobre presidentes, realezas e celebridades. Pode conhecer seus hábitos alimentares, endereço, estado civil. Mas saber sobre eles não significa ter intimidade com eles. Não significa que você os conheça. Na era da comunicação, com boatos passados de boca em boca, de papel em papel, de pessoa a pessoa, é possível compartilhar informações sobre alguém sem conhecê-lo pessoalmente. Se você ouvir duas pessoas conversando sobre a última tragédia que se abateu sobre alguma celebridade ou alguma vitória que ela experimentou, pode até pensar que elas conheçam a pessoa de quem estão falando, quando na verdade tudo que elas sabem são fatos a respeito dela. Por muito tempo, a igreja só tem conhecido fatos sobre Deus. Nós conhecemos técnicas, mas não falamos com Ele. Essa é a diferença entre conhecer alguém e saber a respeito dele. Presidentes, realezas e celebridades. Posso ter muitas informações sobre eles, mas não conhecê-los de fato. Se eu os encontrasse pessoalmente, teriam que ser apresentados a mim, porque o mero conhecimento a respeito de uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima. Saber a respeito de Deus não é o suficiente. Temos muitas igrejas cheias de pessoas que podem ganhar qualquer concurso sobre temas bíblicos, mas que não o conhecem. Temo que alguns de nós fomos desviados ou embaraçados tanto pela prosperidade quanto pela pobreza. Receio que tenhamos nos tornado uma sociedade tão farisaica que nossos desejos e vontades não correspondam aos do Espírito Santo. Se não tomarmos cuidado, estaremos cultivando o culto ao bem-estar, satisfeitos com nosso pastor amável, nossa igreja confortável, nosso fiel círculo de amigos, nos esquecendo dos milhares de insatisfeitos, feridos e aflitos que passam por nosso confortável templo todos os dias. Não posso deixar de pensar que, se falhamos, até mesmo em tentar alcançá-los com o Evangelho de Jesus Cristo, muito sangue foi desperdiçado no Calvário. Isso de fato me incomoda. Tinha que haver algo mais. Eu estava desesperado por um encontro com Deus, o mais íntimo possível. Depois de pregar na igreja do meu amigo no Texas, voltei para casa. Na quarta-feira seguinte, estava na cozinha, quando o pastor me telefonou de novo e disse: Tommy, somos amigos há muitos anos, e não me lembro de ter convidado alguém para pregar 2 domingos consecutivos. Mas será que você poderia voltar no próximo domingo? Concordei. Poderíamos dizer que Deus estava prestes a fazer algo. Estaria o perseguidor agora sendo perseguido? Estaríamos prestes a ser apreendidos pelo que estávamos buscando? Veja Filipenses 3, versículo 12. O segundo domingo foi ainda mais abençoado. Ninguém queria deixar o prédio após o culto da noite. O que devemos fazer? Meu amigo perguntou. Deveríamos fazer uma reunião de oração na segunda noite, eu lhe disse, e acrescentei. Passaremos o tempo todo orando intensamente. Vamos apurar até que ponto vai a fome das pessoas e ver o que está acontecendo. 400 pessoas se apresentaram na segunda-feira para a reunião de oração, e tudo o que fizemos foi buscar a face de Deus. Algo realmente estava acontecendo. Uma pequena rachadura aparecia no bronze dos céus de Houston. Uma fome coletiva estava clamando por uma visitação. Voltei para casa. Na quarta-feira, o pastor estava novamente ao telefone me dizendo: Tommy, você pode voltar no domingo? Ouvi suas palavras e seu coração. Ele verdadeiramente não estava interessado em minha volta. O que eu e ele queríamos era que Deus viesse. Ele é um dos nossos, é um caçador de Deus, e estávamos em uma ardente busca. Sua igreja havia estimulado a fome que havia em mim. Eles também tinham sido preparados para essa busca. Havia uma premonição de que estávamos prestes a pegá-lo. Uma expressão interessante, não é? Pegá-lo. Realmente é uma expressão impossível. Podemos pegá-lo assim como o leste pode pegar o oeste. Eles estão muito longe um do outro. É como brincar de pega-pega com a minha filha. Quando ela chega em casa após um dia de aula,
Nós brincamos como os tantos outros pais e filhos mundo afora. Ao tentar me pegar, apesar do meu corpo grande e desajeitado, ela não consegue nem mesmo me tocar, porque uma criança de 6 anos não pode pegar um adulto. Mas não é esse o propósito da brincadeira, porque alguns minutos depois ela diz sorridente: "Ah, papai!" É nesse momento que ela captura não só a minha presença, mas também o meu coração. Então me volto, e não é mais a minha filha que está me buscando. Agora eu é que corro atrás dela, alcanço e caímos na grama entre abraços. O perseguidor torna-se perseguido. Será que podemos pegá-lo? Literalmente não, mas podemos pegar o seu coração. Davi fez isso. Se podemos pegar seu coração, então ele se volta e nos busca. Essa é a beleza de ser um caçador de Deus. Você busca o impossível, sabendo que é possível. Aqueles crentes em Houston tinham 2 cultos agendados aos domingos. O primeiro culto da manhã começava às 8h30, o segundo, seguido a este, às 11 horas. Quando voltei no terceiro fim de semana, senti uma forte unção enquanto estava no hotel, um toque do Espírito. Chorei e tremi. Mal podíamos respirar. Na manhã seguinte, entramos no prédio às 8h30 para o culto dominical, esperando ver aquela multidão sonolenta com sua adoração desinteressada. Enquanto me encaminhava para sentar na primeira fileira, a presença de Deus já estava naquele lugar, de uma forma tão intensa que o ar estava, entre aspas, denso. Mal podíamos respirar. A equipe de louvor visivelmente se esforçava para continuar ministrando. Lágrimas jorravam. Estava cada vez mais difícil de tocar. Finalmente, a presença de Deus pairava tão fortemente que eles não mais conseguiam tocar ou cantar. O dirigente do louvor rompeu em soluços atrás do teclado. Se houve alguma boa decisão que já tomei na minha vida, foi aquele dia. Eu nunca tinha estado tão perto de, entre aspas, pegar Deus, e eu não iria parar. Então falei para minha esposa: "Jenny, continue a nos conduzir a Ele." Jenny sabe como levar as pessoas à presença de Deus através da intercessão e do louvor. Calmamente, colocou-se à frente e continuou a facilitar a adoração e ministração ao Senhor. Não era nada sofisticado, era algo singelo. Era a retribuição mais apropriada àquele momento. A atmosfera me lembrava a passagem de Isaías capítulo 6, algo que li e até mesmo ousei sonhar que poderia experimentar um dia. Nessa passagem, a glória do Senhor encheu o templo. Nunca entendi o que significava a glória do Senhor encher um lugar. Já havia sentido Deus muito próximo, mas daquela vez em Houston, quando pensava que Deus já estava presente, mais e mais sua presença enchia o santuário. É como a cauda de um vestido de noiva, que mesmo depois da entrada da noiva na igreja, continua a entrar após ela. Deus estava lá, não havia dúvidas quanto a isso. Porém, cada vez mais dele continuava enchendo o lugar, até que, como em Isaías, literalmente encheu o templo. Algumas vezes o ar ficava tão rarefeito que se tornava muito difícil respirar. Parecia que o oxigênio vinha em pequenas porções. Soluços abafados percorriam a sala. Em meio a tudo isso, o pastor veio a mim e perguntou: "Tommy, você está pronto para assumir o púlpito?" "Pastor, eu estou receoso de subir até lá, porque sinto que Deus está prestes a fazer algo." Lágrimas estavam correndo pelo meu rosto quando eu disse isso. Não temia que Deus me abatesse, ou que algo ruim acontecesse. Simplesmente não queria interferir e afligir a preciosa presença que estava preenchendo aquele lugar. Por muito tempo, nós humanos permitimos o mover do Espírito Santo até certo ponto, mas quando perdemos o controle, logo puxamos as rédeas. A Bíblia chama isso de apagar o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Por muitas vezes, paramos no véu do tabernáculo. Sinto que devo ler 2 Crônicas 7, versículo 14. "Tenha uma palavra do Senhor", disse meu amigo. Em muitas lágrimas, balancei a cabeça e disse: "Vá, vá."
Meu amigo não é um homem dado a expressar seus sentimentos. É especialmente um homem equilibrado. Mas, quando começou a andar pela plataforma, mostrava-se visivelmente abalado. Naquele momento, tive tanta certeza de que alguma coisa estava prestes a acontecer que fui em direção à cabine de som no fundo da sala. Sabia que Deus iria se manifestar, só não sabia onde. Eu estava na primeira fileira e sentia que algo poderia acontecer atrás de mim ou do meu lado. E eu estava tão desesperado para pegá-lo que caminhei para o fundo da sala, enquanto o pastor se encaminhava para o púlpito. Dessa forma, eu poderia perceber todo o ambiente. Não estava certo do que aconteceria na plataforma, mas sabia que algo iria acontecer. Deus, eu quero ser capaz de ver o que quer que o Senhor esteja prestes a fazer. Meu amigo subiu para o púlpito no centro da plataforma, abriu a Bíblia e calmamente leu a arrebatadora passagem de 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e deixar seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, ele fechou sua Bíblia, agarrou as bordas do púlpito com as mãos trêmulas e disse: A palavra do Senhor para nós hoje é que paremos de buscar seus benefícios e busquemos a Ele. Não vamos mais buscar suas mãos, mas sim a sua face. Naquele instante, ouviu o que parecia ser o eco de um trovão, e o pastor foi literalmente tomado e lançado a uma distância aproximada de 3 metros do púlpito. Quando ele foi arremessado para trás, o púlpito caiu para frente. O belo arranjo de flores que estava em frente caiu no chão. Porém, antes que o púlpito batesse no chão, ele já estava partido em 2 pedaços. Havia sido partido em 2, como se um raio tivesse atingido. Naquele instante, o terror tangível da presença de Deus encheu aquela sala. Entre parênteses, o púlpito era feito de um plástico acrílico de alta tecnologia. Esse material, segundo os engenheiros, é capaz de suportar milhares de quilos de pressão por metro quadrado. As pessoas começaram a chorar e se lamentar. Rapidamente fui ao microfone do fundo da sala e disse: Caso você não esteja ciente do que está acontecendo, Deus acaba de se mover neste lugar. O pastor está bem. Passaram 2h30 para que ele pudesse ao menos se levantar, ainda com o auxílio dos introdutores. Somente sua mão tremia dando sinal de vida. Ele vai ficar bem. Enquanto tudo acontecia, os introdutores correram para verificar se o pastor estava bem e pegar os pedaços do púlpito. Ninguém realmente prestou muita atenção no púlpito partido, pois estávamos muito ocupados com os céus fendidos. A presença de Deus atingira aquele lugar como se fosse uma bomba. As pessoas começaram a chorar e se lamentar. Eu disse: se você não está onde precisa estar, essa é uma boa hora para se reconciliar com Deus. Eu nunca vira tamanho apelo. Um tumulto se fez. Pessoas se empurravam. Não esperavam os corredores se esvaziarem. Pulavam os bancos da igreja. Homens de negócio arrancavam suas gravatas e estavam, literalmente, amontoados uns sobre os outros, no mais terrível e harmonioso som de arrependimento que eu já tinha ouvido. A simples lembrança disso me causa arrepios. Quando fiz o apelo do culto das 8h30, não tinha ideia de que aquele seria o primeiro dos 7 apelos daquele dia. Quando já era hora de começar o culto das 11 horas, ninguém havia deixado o prédio. As pessoas ainda se encontravam prostradas, e embora não houvesse nenhuma música sendo tocada, a adoração era calorosa e espontânea. Homens maduros dançavam como bailarinos, crianças choravam em manifestação de arrependimento. As pessoas estavam com o rosto em terra, ajoelhadas, absortas pela presença do Senhor. Havia tanto da presença e do poder de Deus ali, que as pessoas começaram a sentir uma necessidade urgente de serem batizadas. Eu assisti as pessoas adentrarem os atos do arrependimento e, uma após outra, experimentarem a glória e a presença de Deus enquanto Ele estava ali por perto. Elas queriam ser batizadas, e eu estava em dúvida sobre o que fazer. O pastor ainda permanecia no chão. Pessoas vinham até mim e declaravam:
Preciso ser batizado. Alguém me diga o que fazer. Havia uma quantidade imensa de perdidos que foram salvos, e tudo provocado puramente pelo encontro com a presença de Deus. Não houve um sermão nem canções naquele dia, somente o Espírito de Deus. 2 horas e meia se passaram, e já que o pastor só havia conseguido gesticular um dedo para chamar os anciões até aquele instante, os introdutores tiveram que carregá-lo para seu gabinete. Enquanto isso, todas aquelas pessoas me perguntavam, ou qualquer outro que encontravam, se poderiam ser batizadas. Como ministro visitante naquela igreja, eu não queria assumir a autoridade de dizer a alguém para batizá-las. Então enviei pessoas ao escritório do pastor para verificar se ele autorizaria o batismo. Eu fazia um apelo após outro, e centenas de pessoas vinham à frente. Como a cada vez mais e mais pessoas vinham me perguntar a respeito do batismo, percebi então que nenhum daqueles que foram ao escritório do pastor retornaram. Finalmente, enviei um pastor assistente já aposentado dizendo-lhe, por favor, descubra o que o pastor quer fazer acerca do batismo, pois ninguém que enviei retornou para me dar uma resposta. O homem entreabriu a porta e inclinou a cabeça para dentro do escritório. Para sua surpresa, viu o pastor deitado diante do Senhor e todos os que eu havia lhe enviado estirados pelo chão também, chorando e se arrependendo diante de Deus. Então, voltou depressa para me relatar o que tinha visto e acrescentou, vou perguntar-lhe o que pediu, mas se eu entrar naquele gabinete, pode ser que eu não volte também. Batizamos pessoas por horas. Balancei a cabeça concordando com aquele pastor assistente. Acho que não é problema se os batizarmos. Então começamos a passar as pessoas pelas águas, como um sinal físico de seu arrependimento diante do Senhor. E por muito tempo, batizamos as pessoas. Mais e mais pessoas continuavam se derramando perante Deus. Como os participantes do primeiro culto ainda estavam lá, havia carros estacionados por todos os lados de fora da igreja. Em um grande terreno vago próximo ao prédio, as pessoas sentiam a presença de Deus tão fortemente que começavam a chorar sem controle. E simplesmente se dirigiam ao estacionamento, sem saber o que estava acontecendo. Algumas, ao saírem de seus carros, mal conseguiam andar pelo estacionamento. Outras, entraram no prédio somente para cair no chão. Com muito esforço, os introdutores arrastavam aquelas pessoas da porta e as colocavam ao longo do corredor, para liberar a entrada. Algumas pessoas conseguiam avançar um pouco para dentro do prédio, e outras entravam na sala, antes de caírem prostradas em arrependimento. Alguns, na verdade, se prostravam dentro do santuário, mas a maior parte não se importava em não achar assentos. Eles se prostravam diante do altar. Não importava, pois não demorava muito para que começassem a chorar e se arrepender. Como eu disse, não houve nenhuma pregação, nem mesmo música houve na maior parte do tempo, mas basicamente uma coisa aconteceu naquele dia. A presença de Deus se revelou. Quando isso acontece, a primeira coisa que se faz é o mesmo que Isaías fez ao ver o Senhor no alto e sublime trono. Ele clamou das profundezas de sua alma. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, versículo 5. Veja bem, no momento em que Isaías, o profeta, servo escolhido de Deus, viu o Rei da Glória, o que ele pensava estar puro e santo parecia trapos imundos. Ele estava pensando, eu achava que conhecia Deus, mas não conhecia nem um pouco dele. Naquele domingo, parecia termos chegado tão perto que quase o pegamos. Agora sei que é possível. Eles voltavam buscando mais. As pessoas continuaram enchendo o auditório. Tudo começou com o extraordinário culto das 8h30 naquela manhã. Finalmente, por volta das 16 horas, consegui comer alguma coisa. Então voltei para a igreja. Muitos nem saíram. Aquele culto matinal de domingo só terminou 1h da madrugada de segunda. Nem precisamos anunciar nossa programação para segunda-feira à noite. Todos já sabiam. Haveria uma reunião, quer anunciássemos ou não.
As pessoas voltavam para casa simplesmente para dormir um pouco ou fazer algo, e retornavam buscando mais. Nada que viesse de homens ou de suas programações, porém algo que brotasse de Deus e sua presença. Noite após noite, o pastor e eu diríamos: o que vamos fazer? Na maioria das vezes, nossa resposta era previsível: o que você quer fazer? O que queríamos dizer era: não sei o que fazer. O que Deus quer fazer? Algumas vezes, tentávamos ter um culto, mas a fome das pessoas rapidamente nos conduzia à presença de Deus, e de repente, é ela que nos tinha. Escute, meu amigo. Deus não se importa com sua música, suas torres, seus prédios admiráveis. O carpete de sua igreja não o impressiona. Ele é quem forrou os campos. Deus, realmente, não se preocupa com nada do que você possa fazer para Ele. Ele somente se preocupa com a sua resposta a uma pergunta: você me quer? Caia por terra tudo que não provenha do Senhor Deus. Programamos nossos cultos de uma forma tão rígida e tão pouco profética que ficamos nervosos se Deus tenta fazer algo que não planejamos. Não podemos suportar a livre presença de Deus em nossas programações por muito tempo, porque Ele poderia, entre aspas, arruinar tudo. Essa tem sido minha oração. Faça com que os nossos esquemas se desmoronem em Deus, e que caia por terra tudo que não provenha do Senhor. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quando foi que você esteve na igreja e disse: vamos esperar no Senhor? Acho que temos medo de esperar nele, porque não acreditamos que ele vá se revelar. Tenho uma promessa para você. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, versículo 31. Quer saber por que vivemos fracos como os cristãos e não temos tido tudo que Deus tem para nós? Quer saber por que temos vivido atados aos nossos confortáveis privilégios e não temos tido força para superar nossa própria carnalidade? Talvez porque não tenhamos esperado nele, para que nos fortaleça. Talvez tenhamos tentado realizar as coisas confiando em nosso próprio poder. Deus fez desmoronar tudo que não provinha dele em Houston. Não estou tentando fazer com que você se sinta mal. Sei que muitos cristãos e muitos de nossos líderes verdadeiramente se esforçam, mas existe muito mais. Você pode pegar Deus. Pergunte a Jacó. Você verá ruir os esquemas que limitaram o seu caminhar até agora. Você pode pegá-lo. Nós temos falado, pregado e ensinado sobre avivamento, a ponto de saturar a igreja. É o que eu tenho feito toda a minha vida. Preguei o avivamento, ou pelo menos pensei ter feito. Deus quebrou nossos esquemas e fez com que tudo ruísse quando se revelou a nós. 7 noites por semana, por 4 ou 5 semanas seguidas, centenas de pessoas em cada culto se enfileiravam em frente ao altar para declarar seu arrependimento e aceitar a Cristo. Elas o cultuavam, esperavam nele e lhe dirigiam suas orações. O que aconteceu nos dias dos primeiros cristãos e nos avivamentos mais recentes estava acontecendo novamente. Então comecei a entender: Deus, o Senhor quer fazer o mesmo em todos os lugares. Durante meses, a presença de Deus pairou ali. Deus está voltando para recuperar a igreja. Até onde posso dizer, só existe uma coisa que o detém. O Senhor não vai derramar seu espírito aonde não é fome dele. Ele procura pelos famintos. Ter fome significa não estar satisfeito com a mesmice, porque ela nos obriga a viver sem o Senhor em sua plenitude. Ele só vem quando você está disposto a se voltar totalmente para Ele. Deus está voltando para recuperar sua igreja, mas você tem que estar faminto. Ele quer se revelar entre nós. Ele quer vir cada vez mais forte e mais forte, até que sua carne não seja mais capaz de suportar. A beleza disso é que nem mesmo os perdidos ao nosso redor serão capazes de resistir. Está começando a acontecer. Veja o dia em que os pecadores mudarão seu rumo nas ruas. Estacionarão com olhares confusos e vão bater à nossa porta dizendo: por favor, existe água aqui. Como que eu posso ter isso? O que fazemos? Você não está cansado de tentar distribuir folhetos,
bater nas portas e fazer tudo acontecer? Por muito tempo, temos tentado fazer com que as coisas aconteçam. Agora, Deus quer fazer acontecer. Por que você não descobre o que Ele está fazendo e junta-se a Ele? Era isso que Jesus fazia. Ele dizia: Pai, o que o Senhor está fazendo? É isto que farei. Veja João 5, versículos 19 ao 20. Deus quer se mover com a sua igreja. Quando foi que você se sentiu tão faminto por Deus que a sua fome o consumiu a ponto de você não mais se importar com o que as pessoas pensassem de você? Eu desafio a esquecer cada perturbação, cada opinião e pense: o que está sentindo agora, enquanto lê sobre como Deus tomou essas igrejas? Você está passando por cima disso? O que está embaraçando seu coração? Você não sente o despertar daquela fome que pensou estar esquecida? Quando foi que você sentiu o que está sentindo agora? Levante-se e busque a presença de Deus. Seja um caçador de Deus. Não estou falando daquela animação típica do louvor e da adoração. Sabemos muito bem como conduzir a música de uma forma que tudo esteja maravilhoso, o acompanhamento esteja espetacular e tudo pareça perfeito. Mas não é disso que estou falando, e não é isso que está causando essa fome em você agora. Estou falando da fome pela presença de Deus. Eu disse uma fome pela presença de Deus. Sem muita cerimônia, gostaria de dizer que, na verdade, a igreja tem vivido por tanto tempo em presunção e uma justiça própria que cheira mal diante de Deus. Ele não pode nem olhar para nós em nosso estado presente. Da mesma forma que você ou eu nos sentimos embaraçados em um restaurante ou em um supermercado, quando vemos os filhos de alguém pintando o sete, Deus sente o mesmo sobre nossa justiça própria. Ele está incomodado com o nosso farisaísmo. Não estamos tão juntos quando pensamos estar. O que pode nos mover para o centro do plano de Deus? O arrependimento. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pois este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, versículos 1 ao 3. O arrependimento prepara o caminho e endireita as estradas do nosso coração. O arrependimento eleva os lugares baixos e rebaixa todos os lugares altos de nossas vidas e de nossas famílias cristãs. O arrependimento nos prepara para a presença de Deus. Na verdade, você não pode viver na presença do Pai sem arrependimento. O arrependimento nos permite buscar sua presença. O arrependimento constrói a estrada para que você alcance Deus, ou para que Deus alcance você. Pergunte a João Batista. Quando ele construiu a estrada, Jesus veio andando. Esse é o ponto fundamental do que tenho para dizer. Quando foi que você disse: estou indo para Deus? Quando foi que você deixou tudo de lado, todas as suas ocupações, e correu na estrada do arrependimento para buscar a Deus? Não é uma questão de orgulho, mas de fome. Eu costumava procurar por grandes multidões e bons sermões para pregar. Tentava fazer grandes obras para Deus. Meus esquemas ainda não haviam se desmoronado. Agora eu sou um caçador de Deus. Nada mais importa. Digo a você, como seu irmão em Cristo, que eu amo, mas amo mais a Deus. Não me preocupo com o que outras pessoas ou ministros pensam sobre mim. Estou indo atrás de Deus. Não é uma questão de orgulho, mas de fome. Quando você buscar a Deus com todo o seu coração, alma e corpo, Ele se voltará para encontrá-lo, e você sairá dessa experiência desmoronado aos olhos do mundo. Aquilo que é bom tem sido inimigo do que é melhor. Eu o desafio agora, enquanto lê essas palavras, a deixar seu coração ser quebrado pelo Espírito Santo. É hora de você santificar sua vida. Pare de assistir ao que você costuma assistir. Pare de ler o que você costuma ler, se isso tem lhe tomado mais tempo do que a leitura da palavra de Deus. Ele deve ser sua maior fome e mais urgente. Se você está contente e satisfeito, então eu o deixarei, e você pode seguramente largar esse livro de lado. Mas, se você está faminto, tem uma promessa do Senhor para você. Ele disse:
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Mateus 5, versículo 6. Nunca estivemos famintos. Nosso problema é que nunca estivemos realmente famintos. Temos permitido que as coisas desse mundo preencham nossas vidas e saciem nossa fome. Temos ido a Deus semana após semana, ano após ano, simplesmente para que Ele preencha pequenos espaços vazios. Eu digo a você que Deus está cansado de estar em segundo lugar em nossas vidas. Ele está cansado até mesmo de ser o segundo na programação e na vida da igreja. Tudo de bom, incluindo as coisas que sua igreja local faz, desde alimentar os pobres, resgatar órfãos, até o ensino na escola bíblica dominical, deveria fluir na presença de Deus. Nossa motivação básica deveria ser: fazemos isso por causa de Deus, porque isso está em seu coração. Se não tomarmos cuidado, podemos ser achados tão envolvidos em atividades para Deus que acabamos nos esquecendo dele. Você pode estar sendo tão religioso que nunca será espiritual. Não importa o quanto ore. Perdoe-me por dizer isso, mas você pode estar perdido sem mesmo conhecer Deus, apesar de manter uma vida de oração. Não me importa o quanto você conheça a Bíblia ou o quanto você sabe sobre Deus. Estou te perguntando, você o conhece? Um marido e uma esposa podem fazer coisas um para o outro sem que realmente se amem. Eles podem participar do pré-natal juntos, ter filhos, dividir a hipoteca, mas nunca aproveitar o alto nível de intimidade que Deus ordenou e designou que houvesse em um casamento. E não me refiro apenas ao relacionamento sexual. Geralmente, vivemos em um plano abaixo daquele que Deus pensou para nós. Então, quando Ele inesperadamente aparece em seu poder, ficamos chocados. Muitos de nós simplesmente não estamos preparados para ver sua glória encher o templo. O Espírito Santo pode já estar falando com você. Se você mal pode conter as lágrimas, deixe-as correr. Minha oração é que o Senhor desperte agora aquela antiga fome que você quase esqueceu. Talvez, tempos atrás, você normalmente se sentia dessa maneira, mas permitiu que outras coisas o preenchessem e tomassem o lugar do seu desejo pela presença de Deus. Em nome de Jesus, liberte-se da religião morta e corra para a fome espiritual nesse momento. Eu oro para que você fique tão faminto de Deus que não se importe com mais nada. Acho que já vejo uma chama. Deus irá inflamá-la. Senhor, queremos somente a Tua presença. Estamos tão famintos.